Senhor. Amém. Primeiro eu vou começar com o versículo. Mateus 18, 10. Glória a Deus. Não, pera, Mateus 18. É isso mesmo. A parábola da ovelha perdida. Amém. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde? Não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu fui uma ovelha muito perdida. Muito. Eu já contei uma parte do meu testemunho, né, para vocês. Amém. Eu não cresci em berço evangélico. A minha família só tem 2 pessoas evangélicas até hoje. E não se falava de Deus. Eu cresci em festas, em bagunça, então para mim aquilo era normal. E durante toda a minha vida eu sempre estava nesse meio. Quando eu fiz 18 anos, eu fui em uma igreja a primeira vez, foi uma igreja do Evangelho Quadrangular. E eu lembro que eu olhava as meninas, os jovens lá em cima, dançando e participando, eu falava assim, eu quero essa vida para mim. Oh, glória. Olhando. E aquilo encheu meu coração de felicidade. E ali eu aceitei Jesus. Só que eu não imaginava que aceitar Jesus ia me dar um processo tão complexo e tão lindo de vida. Eu aceitei Jesus, só que durante várias vezes eu ficava com um pé na igreja, um pé no mundo. Eu ia muito para a igreja, eu sempre encontrava pessoas que eram da igreja para fazer uma amizade. Eu tinha as amizades podres, vamos dizer, né? Aquelas que me levavam para o caminho mais podre que existia. E eu tinha as amizades boas, que eram as pessoas que eram próximas de Deus. E essas amizades, elas sempre tentavam me puxar. E eu ia para a igreja, eu amava estar na igreja, eu me sentia bem, eu me sentia feliz. Só que o mundo, ele é mais chamativo, infelizmente. E eu voltava para o mundo. Eu, com 23 anos, eu comecei a morar sozinha. E aí foi quando o inimigo me pegou e me levou lá pro fundo do poço. Eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu fumava aquele narguile, eu vivia nos bailes funk. Eu falo para vocês, a Jéssica que vocês conhecem hoje não é a Jéssica. Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. Eu falo que a transformação que Deus fez na minha vida, nem eu às vezes, eu olho no espelho e falo, gente, eu acho que literalmente eu morri e nasci outra pessoa. E é tão incrível que eu não consigo lembrar quando foi que eu comecei a abandonar as coisas ruins. Eu não consigo lembrar. Hoje eu estava no carro, eu estava quieta, você percebeu que eu estava quieta? Porque eu estava pensando, eu não consigo lembrar quando eu abandonei as roupas que eu usava antigamente. Eu não sei onde elas foram parar. Eu não consigo lembrar de nada, assim. Deus fez uma reviravolta que é incrível. Eu fico pensando, poxa, quantas vezes eu tinha mania de jogar muito videogame. Quantas vezes eu ficava em casa jogando videogame, me drogando, bebendo, sozinha.
Eu tive depressão, eu tentei contra a minha vida várias vezes, várias vezes. Só que aquela sementinha que foi plantada dentro daquela igreja, quando eu aceitei Jesus, eu não imaginava que ela estava em crescimento. Ela estava em crescimento ali e ela precisava ser regada. E quando eu trabalhava 7 anos numa empresa, eu conheci uma moça que sempre trabalhou lá, mas eu estava 6 anos lá, e aí eu conheci ela. O nome dela é Letícia, eu nunca vou esquecer ela. Ela olhou para mim e falou assim: eu vejo algo de Deus em você. E aí o inimigo começou a cutucar para cutucar ela. E ela orava por mim todos os dias. Glória. Ela foi a pessoa que veio com o regador e regou a semente. Ela orava por mim todos os dias. Eu almoçava com ela e uma outra menina. E eu falava coisas para ela absurdas na hora do almoço. Assim, para cutucar. Eu falava assim: essa crente, eu vou cutucar ela, porque ela está querendo me levar para a igreja. E ela orava todos os dias. Às vezes eu falava alguma besteira para ela no almoço, ela falava assim: Jéssica, eu vou orar por você. E eu ficava: poxa, eu faço tanto mal para essa menina e ela fica orando por mim, não acredito nisso. E ela estava organizando um encontro com Deus, e um dia ela virou para mim e falou assim: você vai no encontro com Deus. E das vezes que eu passava pelas igrejas e entrava e saía, eu sempre achava muito lindo o batismo. E eu queria muito batizar. Só que o inimigo, por diversas vezes, ele tirou essa vontade de mim. Ele me levou para outros lugares que eu não conseguia me batizar. E aí ela estava planejando esse encontro com Deus, e ela falou para mim: eu creio que você vai se batizar. E aí ela estava em oração, em jejum pela minha vida, e eu olhava aquilo e falava: meu Deus, e aquilo era ela regando a minha semente. E a minha semente começou a crescer. Sem ela saber, dentro de casa eu estava começando a ler a Bíblia, sozinha. Eu estava ouvindo louvores para ir trabalhar, não estava mais ouvindo funk. E um dia ela chegou e eu falei um monte de besteira para ela. Ela falou: Jéssica, eu ainda vou orar por você junto com você. E eu já comprei a sua túnica para você batizar. Oh, glória. E nisso eu fiquei: meu Deus, e agora? E na semana seguinte eu tive uma crise de depressão muito forte. E eu chorava dentro do trabalho. E a única pessoa que Deus colocou no meu coração para eu chamar foi a Letícia. E a gente orou junto, que foi o que ela falou para mim que a gente faria. E a gente orou junto, só que o inimigo, ele não fica feliz, né? Ele não fica feliz. E 4 dias antes do meu do evento, eu tive uma crise de burnout da empresa, e eu planejei novamente tentar contra a minha vida. Só que eu fazia tratamento e falei para a médica. E a médica falou para mim: então eu vou te internar. Eu falei: se ela não internar, como que eu vou batizar? É a minha última chance. Estava no meu coração que era a minha última chance. E aí eu fui para o hospital, na ala psiquiátrica, para ser internada. Estava com tudo certo. O médico que me atendeu era cristão. E eu falei para ele, eu preciso batizar, é a minha última chance. Ele falou: Jéssica, eu vou te liberar, mas você precisa ser assistida. E ele me liberou. E antes disso, eu tinha feito uma carta e tinha entregue para a Letícia, que era a minha carta de despedida. Porque eu falei: eu não tenho mais saída, porque ou eu me batizo, ou eu via que alguma coisa ia me levar para o mundo de novo, e eu não ia ter mais essa chance. E aí eu dei essa carta para ela e falei assim: você só vai abrir essa carta se eu for pro evento. E lá no evento, Deus se mostrou mais uma vez na minha vida. E eu rasguei essa carta junto com ela. A gente leu junto essa carta. Eu rasguei essa carta junto com ela e eu desci as águas. E quando eu desci as águas, eu pensei: e agora?
Só que a gente sempre pensa, né? E agora na nossa vida? Só que Deus mostrou pra mim que não é e agora é só você seguir que o resto eu faço. Glória. E Ele não me tirou do mundo, Ele tirou o mundo de dentro de mim. E Ele transformou minha vida e hoje a Jéssica que vocês conhecem é a Jéssica que Deus transformou, é a Jéssica que Deus cuidou. E eu agradeço todos os dias e eu peço a Deus todos os dias que eu não saia, que eu não me desvie, que eu não erre e que um dia eu tenha a oportunidade de ser uma Letícia na vida de alguém. Amém. Aleluia. Amém. Amém.